Ok, 2 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos estar lendo a partir do primeiro versículo. Que nós vemos Paulo, apóstolo Paulo, defendendo a sua autoridade, chamando para si a sua autoridade. E ele fala sobre a graça de Deus com a generosa oferta que Jesus nos fez na cruz do Calvário. E ele está dizendo ali para os coríntios, daquela cidade, e nós vamos ler a partir do verso 1, que diz o seguinte: E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas, quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso que devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Verso 3, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Nós não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, do nosso combate dia após dia, não são carnais. Elas não são desse mundano proceder. E sim, poderosas em Deus, para destruir fortalezas, para destruir todo orgulho, anulando os sofismas, anulando o que? As ideias falsas, o raciocínio mundano, o raciocínio conforme essa vida, esse proceder, conforme esse século, levando todo esse orgulho, toda essa altivez, que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando o cativo, levando para o Senhor, todo pensamento, toda forma de raciocínio, a obediência de Cristo. Amém? Mais uma vez, feche os seus olhos. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo fale com a Tua igreja nessa manhã, Senhor. Fale conosco, Senhor. Tire todo o véu, Senhor, dos olhos. Tire todo mundano proceder, ó Pai. Toda disposição mental, Senhor, seja levado diante da Tua presença. Como o apóstolo Paulo aqui nos diz, Senhor Deus, nessa carta aos Coríntios, Senhor. Nos fala, Senhor Deus, sobre os ensinamentos a esse povo de Corinto, Senhor Deus. Nós pedimos que Teu Espírito vivifique essa palavra hoje, pois ela é viva e eficaz, ó Pai. Porque, como diz a Tua palavra aqui, Senhor Deus, as nossas armas não são, a nossa milícia, nossa guerra espiritual não é desse mundo, não é contra pessoas. As nossas armas são espirituais, ó Pai. As nossas armas são poderosas no Senhor.
para destruir essas fortalezas mentais, ó Pai. Toda essa linha de raciocínio mundano, Senhor, que procede segundo a carne, procede segundo o benefício próprio, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor fale com o teu povo aqui. Que o Senhor revele da tua palavra. Que o Senhor nos faça, Senhor Deus, cair toda a escama dos nossos olhos. Que o Senhor tire de todo o nosso meio toda a idolatria, Senhor Deus. Toda a indisciplina, toda a mentira, toda a desonestidade, Senhor Deus. Tire do nosso meio, da nossa mente, Senhor Deus, todo o espírito altivo, de orgulho, de altivez, de arrogância. Que nós possamos voltar os nossos olhos a Jesus Cristo, ao Senhor da igreja. Senhor, nos ajuda a demolir, a destruir, ó Pai, qualquer fortaleza, Senhor Deus, qualquer vontade própria, qualquer benefício próprio, Senhor, que venha contra a vontade do Senhor nas nossas vidas. Que possamos voltar, ó Pai, à Tua palavra, voltar ao primeiro amor, Pai. Tirando, Senhor Deus, todas as falsas ideias desses raciocínios mundanos, dessas fortalezas, ó Pai. E que possamos voltar ao Senhor. É o que nós pedimos. No nome de Jesus. Amém. Eu tenho visto nesses dias, e também tenho feito o exercício no meu coração. Tenho tomado cuidado para não cair nas ciladas do maligno. Porque com toda a exaltação desses dias que nós temos vivido, nós vamos, parece que entrando no meio do jogo, entrando no meio do calor do momento. E nós olhamos para a situação do Brasil, que não é fácil, desse momento que o Brasil tem passado, de toda essa corrupção, de toda essa exaltação humana. Eu tenho visto muitos irmãos, eu tenho visto muitas pessoas se esquecendo dos ensinamentos de Jesus e muitas vezes entrando no jogo, esquecendo a bandeira de Cristo e se vestindo de outras bandeiras. Nós que nos dizemos cristãos, nos dizemos discípulos de Jesus, nós que somos lavados pelo sangue de Jesus, nós não podemos esquecer dos ensinamentos de Cristo. Nós não podemos nos esquecer do privilégio de estarmos diante da presença de Deus. E eu tenho visto no meio cristão, no meio de, às vezes, de muitos que professam a fé, muita altivez, se esquecendo dos ensinamentos de Jesus, se esquecendo dos ensinamentos da palavra, e tomando partido com bandeiras, tomando partido com ideias, com filosofias, com tantas e tantas coisas que hoje têm tomado conta, não só do Brasil, mas do mundo, mas desse momento que nós servimos, que nós temos vivido. E o apóstolo Paulo nos diz aqui, a partir do verso 3, que embora nós estamos na carne, nossa estrutura aqui hoje é carnal. Nós temos esse corpo biológico, mas nós não somos isso. Que nós, embora estamos andando nesse corpo, nessa carne, a nossa luta, as nossas armas, não fazem parte dessa natureza.
não fazem parte segundo a carne, como ele diz aqui no final do verso 3. A nossa luta, a nossa milícia, a nossa guerra, o nosso combate, não são com as armas carnais. E quais são as armas carnais que mais têm sido usadas hoje? Argumentos, convencimentos. E eu não estou dizendo que isso é errado. Eu não estou dizendo que você não pode fazer isso. Mas nós não podemos passar em excesso. Nós não podemos ter isso como uma arma. Porque as nossas armas não são carnais. As nossas armas são espirituais. Ao longo da minha vida eu tenho aprendido isso de uma forma prática. Muitas vezes tentando ajudar irmãos, ajudar pessoas. E muitas vezes nós partimos ali pela, se posso dizer até dessa forma, de uma forma ignorante, tentando fazer a pessoa engolir, goela abaixo, de uma forma forte, de uma forma, não é assim, é assim. Mas o apóstolo Paulo nos adverte, e a palavra nos diz aqui que a nossa guerra, a nossa luta, não é com as armas dos argumentos que nós temos. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós estamos lidando, eu vi um relato de um jornalista essa semana que diz, nós não estamos lutando contra partidos políticos. Nós estamos lutando contra ideologias. Nós estamos lidando praticamente com uma religião, com uma seita. Nós estamos lidando, ele não disse com essas palavras, mas eu vou me apropriar e vou dizer, nós estamos lutando contra principados e potestades. Nós estamos lutando, meus irmãos, contra demônios, contra príncipes de Satanás, que agem nas regiões celestes, que influenciam mentes. E nós, como povo de Deus, muitas vezes esquecemos da nossa arma espiritual. Nós esquecemos da nossa arma, da nossa milícia. Nós esquecemos que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas a nossa luta é contra esses principados. E como você consegue atingir isso? Através da oração, da súplica, através do clamor, através da palavra de Deus, tirando todo esse altivez, todo esse orgulho, tirando tudo isso, não através do quê? De argumentos, não através de blá blá blá, mas através da oração do clamor. Muitas vezes num lugar secreto, muitas vezes em praça pública. Eu tenho recebido muitos vídeos de irmãos de igrejas que estão em Brasília, que são amigos nossos, que estão ali na Praça dos Três Poderes. O legislativo, o executivo, o judiciário. Aquela praça. Onde, na parte de trás, do lado da bandeira, existe o Panteão da Liberdade. É um museu enorme, que tem ali fotos de Tiradentes, de toda essa parte histórica do Brasil. Onde está plantada a bandeira do Brasil. E ali, nesses dias, as igrejas têm se reunido. E eu não estou falando uma denominação. Eu estou falando de igrejas. Pessoas, de irmãos, que têm chegado ali, dobrado seu joelho, levado o seu violão, cantado e buscado e clamando pelo sangue de Jesus.
Ali não tem sido um local de uma denominação, mas sim do povo de Deus. E esses dias eu estava comentando com os amigos, comentei com a Jaque, eu nunca vi tanta gente, tantas denominações, e eu não estou só dizendo evangélicas, não. Eu vi um padre, ele não é ele é um arcebispo já, ele é um padre, assim, eu vou falar dessa forma, bem caxião, eu não sei o nome dele. Ele defende o catolicismo com unhas e dentes, toda vez, assim, às vezes que parece um vídeo dele lá, ele desce a boca em todo mundo, e ele fala dos concílios da Igreja Católica, dos papados, tal, sempre defendendo a instituição. Mas nesses últimos dias eu vi algo que me deixou assim de boca aberta. Ele falou, agora é hora de parar de defender denominação, é hora de parar de defender bandeiras, e é hora de nós unirmos aos nossos irmãos evangélicos, aos nossos irmãos espíritas. Eu fiquei olhando, parado assim, assistindo o vídeo, eu falei, meu Deus, que é isso? Por um clamor para que Deus salve o Brasil. Ontem eu levei a Carolina, minhas tias foram ficar com a minha mãe, na parte da tarde, e elas foram tomar um café juntos, e depois nós chegamos, eu e a Carolina, e eu fui dar uma carona para minhas tias até o centro de Campinas aqui, elas tomam um ônibus ali, cada um vai para o seu bairro. E depois eu teria que levar a Carolina no aniversário, e nós passamos ali no Largo do Rosário. Lembra, Carol? Até eu falei, olha, Carol, quantidade de jovens que estavam ali. Muitos. Orando, clamando, buscando, cantando. Nas praças públicas. Eu pensei comigo, não é só Brasília. Tenho recebido vídeos das igrejas em Goiânia, no Rio de Janeiro, na Bahia, em todos os lugares do Brasil. Que o povo de Deus tem se despertado, tem sido acordado, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, clamar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu virei e sararei o quê? Essa nação, essa terra. Eu tenho visto alguns irmãos, e quase caí nessa cilada, de querer argumentar, e brigar, e discutir, e querer defender alguma coisa. E muitos têm tentado por essas armas, pelas armas das redes sociais, de querer enfiar a sua ideologia, enfiar as coisas goela abaixo. E o que a palavra de Deus nos diz aqui? Que a primeira coisa que nós estamos andando segundo a nossa carne, segundo o nosso intelecto. Mas as nossas armas não são dessa naturalidade, dessa natureza. E olha só o que o apóstolo Paulo vem. Porque as nossas armas, veja o versículo 4, da nossa luta, não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para destruir o que, irmãos? Qual é a palavra? Digam bem alto, por favor. Fortalezas. O que é uma fortaleza? O que é uma fortaleza? Fortalezas é uma área forte que para se defender dos inimigos. Só que o apóstolo Paulo está dizendo, as nossas armas espirituais não são carnais, são poderosas para destruir o quê? Essas fortalezas. Sabe quando você fala e você tenta argumentar com as provas, você tenta argumentar com todas as razões que você tem em suas mãos e não dá certo? Parece que a pessoa está o quê? Cega. Sabe por quê? Porque ela tem uma fortaleza. E quando nós assistimos esses filmes, né? Esses filmes medievais, nós vemos o quê?
aquelas grandes muralhas, né? Aquelas grandes portas, que quando os inimigos vêm para atacar, o que eles fazem? Entram para dentro das muralhas, entram para dentro das fortalezas, e começam a jogar flecha do outro lado, começam a jogar o quê? Óleo, pedra, óleo quente, né? Jogavam, depois tacavam fogo. Uma luta corporal. E o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui, ó, não adianta você querer destruir essas fortalezas com as armas carnais, com argumentos. Não adianta você querer destruir somente com as provas que estão claras, com as provas que estão ali, para todo mundo ver. Eu acredito aqui que o pastor Ricardo, como juiz, o Rogério, como advogado, e tantos outros aqui da área jurídica estão cansados de passar por isso. Mas está claro, está escrito, olha o documento, olha a prova. E a mente está o quê? Embotada. A mente está enevoada, está coberta. O véu ainda não foi rasgado. Jesus morreu, ressuscitou. O véu do templo foi rasgado. Mas o véu da mente da pessoa continua lá. Costurado por uma ideologia, por uma ideia, costurado por um ideal, por uma filosofia. E por que isso acontece, meus irmãos? Por que essas fortalezas servem para proteger e para atacar? As pessoas entram para dentro dessas fortalezas mentais e elas se sentem protegidas ali. Elas se sentem com segurança e elas ficam lançando setas nos seus argumentos. Lançando setas. Mas o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, através do Espírito Santo do Senhor, que todas essas fortalezas, para anular todos esses sofismas, essas ideias falsas de raciocínio, nós temos que usar as armas certas. As armas que não são carnais. Embora andando na carne, as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas aonde? Em Deus. Diga comigo, em Deus. Se você não lutar o bom combate no Senhor, você não vai ter um bom resultado disso. Para destruir esse falso raciocínio, essas formas de raciocínio, porque o versículo 5 continua dizendo, e toda altivez, todo orgulho, que se levanta contra o quê? O conhecimento de Deus. Muitas vezes você fala, olha, esquece esse tipo de pensamento. Você não se diz crente? Você não se diz cristão? Você não foi lavado pelo sangue de Jesus? Sim, mas você vê que uma altivez se levanta contra quem? Contra o conhecimento da palavra de Deus. E nós, muitas vezes, nos esquecemos que nós somos discípulos de quem? De Jesus. Que nós caminhamos com quem? Com Jesus. Nós caminhamos segundo quem? O nosso coração? Não. Nós caminhamos segundo a palavra, os mandamentos de Cristo. Nós caminhamos segundo o padrão de Jesus. E como eu ouvi uma vez uma frase do Daniel de Souza, e guardei isso no meu coração. O padrão de Deus é alto. O padrão de Deus não é baixo. Para nós andarmos segundo o padrão de Deus, nós temos que negar a si mesmos, tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor. Porque nós não somos mais deste mundo. Nós queremos o bem. Nós queremos o bem desse mundo. Nós queremos aqui construir realmente uma terra, uma nação que mane leite e mel, mas que venha do trono de Deus. Porque nós aqui, como diz a palavra, nós somos uma neblina que vem pela manhã. E depois logo vamos dissipar. Mas nós vamos largar aqui filhos, netos, bisnetos.
Nós vamos largar uma geração. Então nós construímos o quê? A paz na terra. Mas nós não podemos construir somente com o nosso braço forte, com o nosso trabalho. Nós temos que plantar no reino do Espírito. Nós temos que lutar com as armas certas. Levando cativo todo pensamento. A obediência de quem? De homens? De Cristo. A obediência de Jesus. A obediência de torná-lo obediente a Cristo. Quem que é Cristo? Quem que é ungido de Deus? Jesus. Jesus. Não adianta nós queremos vencer essas fortalezas mentais, essa estrutura de raciocínio, esses pensamentos, segundo argumentos. Por mais que as pessoas professam uma fé, por mais que pessoas professam ser crentes, mas eu vou à igreja, eu toco, eu sou diácono, eu arrumo, eu faço, eu trabalho na casa do Senhor. Isso não significa nada. Se você não tiver a mente de Cristo, se você não tiver o seu coração voltado para o Senhor, não significa nada. Nada. É só aparência. Como dizia a avó da Jaqueline, por fora é bela viola, por dentro pão bolorento. Ela era italiana, foi isso que eu falava assim, né? Gilberto, né, Jaqueline? Por fora é bela viola, por dentro pão da bolorento. Você olha, o pão é bonito por fora. Você fala, vou comer um pedaço desse pão. Aí você corta o pão no meio. Tá fedendo, cheio de bolor lá dentro. Não foi guardado direito. Agora eu te pergunto, você tem guardado a palavra de Deus direito dentro do seu coração? Ou ele está bolorento? Nesse caminhar eu tenho conhecido alguns corações bolorentos. Porque não tem guardado a palavra de Deus do modo que tem que ser guardado. É como um tesouro que você encontra num campo e você vende tudo para adquirir aquele tesouro. Você vende tudo. E esse tesouro se chama Jesus. E todo o seu ensinamento, toda a sua palavra. João disse, Senhor, onde nós vamos se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos? Para onde que a gente vai? E as filosofias, as brigas, os desentendimentos têm tomado conta de rede social, de meios de comunicação, têm tomado conta dos corações, têm tomado conta de tanta coisa, têm desunido tanta gente, porque o pão está bolorento, porque não tem guardado a palavra de Deus como tesouro. A nossa luta não pode, esse combate não pode ser vencido somente com argumentos, com provas, com razões. Essas pessoas vão criando na sua mente novelinhas. Conhece a história das novelinhas? Vão criando na sua mente novelinhas. Vão criando ali na mente histórias que não existem. Eu já contei isso aqui, vou contar de novo para vocês. Conheci um rapaz lá em Brasília que ele estava fazendo um trabalho até mais tarde na igreja. Aí de repente apareceu uma moça lá da igreja e falou assim, eu vou te ajudar. E um outro pastor olhou e falou assim, puxa, mas já são quase 10 horas da noite, eu vou fechar a igreja, vocês vão ficar os dois aí sozinhos. O rapaz falou, não, pode largar aqui, pastor, pode deixar que a gente fica aqui, pois o caseiro fecha. E o pastor falou, rapaz, será que eu vou largar esses dois aí sozinho, na flor da idade? Aí tudo bem, foi embora, vou confiar que os dois são crentes. Aí no outro dia, não sei quem, passou na rua, uma outra pessoa passou na rua
e viu o rapaz dirigindo, e quem estava do lado dele? A moça, com o cabelo molhado. Aí o negócio foi embora, né? Pensou, meu Deus do céu. Esse rapaz aprontou ontem à noite com essa moça. Onde já se viu? Ficaram trabalhando na casa do Senhor. E deu aquela confusão, aquela guerra mental que se espalhou em 10 minutos. A igreja já estava, um absurdo. Temos que colocar em disciplina. Só faltou dizer assim, crucifica! Solta Barrabás! Crucifica! Só faltou isso. Depois de uns dias, chamam o rapaz no gabinete. E aí montou o quê? O sinédrio. O sinédrio foi montado, né? As espuminhas já do lado das bocas. E foi colocada a história. Em primeiro lugar, você cala a boca e você vai ouvir primeiro. E fulano viu você no outro dia com essa moça no seu carro com o cabelo molhado. Isso é verdade? E a surpresa dele. Sim, pastor, verdade. Onde você estava? Eu estava em casa. Ela dormiu em casa. Que absurdo. Ela é minha irmã, pastor. Só faltou fazer assim. A gente dá risada, né? A Carol gostou do Isso é um absurdo, né, Carol? É um imbecil. Mas vai falando, você agora olha para dentro do teu coração. Você cria novelinha ou não cria? Cria historinha ou não cria? Nosso coração é o primeiro a criar novelinha, criar histórias fantasiosas. Só falta a gente falar assim, senta que lá vem história, né? É que nem aquele... teve uma escultura que eu passava, né? Tinha, senta que lá vem história. E vem história, e vem história. E o nosso coração gosta de criar essas fortalezas mentais. A gente olha de longe, de cima dessa fortaleza, olha lá no fundo os cavalos chegando, fala, inimigo, prepare, já começa a jogar flecha. Tum, 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 tum. Aí a gente descobre que não era. Eram presentes que estavam chegando. Porque criamos fortalezas mentais. Porque criamos e nos isolamos. Geralmente, as pessoas que agem desse jeito, elas se isolam. Elas criam um teatro mental. Histórias que não existem. E elas vão criando mundos paralelos. Elas vão se fortalecendo com filosofias. Elas vão travando a sua mente com essas meias verdades mentais e vão criando fortalezas ao seu redor para se proteger e atacar. E aí o maligno vem, deita e rola e trabalha. E brinca, e dá risada, e dá risada, e brinca, e dá risada. E o maligno está fazendo o papel dele. E esses irmãos que diziam que eram crentes, que tal, não guardaram a palavra de Deus no seu coração e não levaram o seu pensamento à obediência de Jesus Cristo. Onde está o teu coração nessa manhã? Onde está a sua coluna? Onde está o seu alicerce? Será que está em cima de filosofia, de ideias próprias, de fantasias? Você está se isolando da verdade? Você está distorcendo a verdade com essas setas? Geralmente essas pessoas acham que elas estão certas e todo mundo está errado. Eles se transformam nos
cavaleiros do Apocalipse. O Senhor me levantou para ser o cavaleiro do Apocalipse dessa era. E nós vamos passando, nós vamos olhando, e nós vamos ver que as fortalezas estão sendo montadas. As novelas, os teatrinhos mentais, cada dia mais. As pessoas acham que a afronta que eles estão recebendo é pessoal. Eles tomam um partido para si e começam a brigar, e começam a afronta pessoal. Quero que você abra a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 21, no verso 21. Provérbios 21, 21. Provérbios 21, 21 diz assim: o que segue a justiça e a bondade, isso significa o que segue a justiça de Deus, o que segue o amor de Deus, achará vida, a justiça e a honra. Verso 22. O sábio, aquele que inclina o seu coração para Deus, aquele que é sábio diante do Senhor, escala a cidade dos valentes e derruba as fortalezas em que ele confia, ou em quem eles confiaram. Muitas vezes, todos nós aqui criamos muitas vezes ideias, fortalezas, mas vem o Senhor com a sua palavra e derruba essas fortalezas. Fala, filho, não é assim. Filho, o meu padrão é mais alto. A minha luta não é contra a carne, não é contra a sangue. Filho, não é com essas filosofias que você vai vencer o mal. Eu já venci através do meu sangue. Use a arma certa. Use a arma certa. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. É assim a palavra do Senhor. Ele derruba essa fortaleza não com as armas carnais, mas com as armas espirituais em Cristo Jesus. Que você nessa manhã não entre no jogo do maligno. Que você não entre no jogo da concordância, mas que você tenha uma personalidade em Cristo Jesus. Que você tenha em sua mente, no seu coração, a palavra de Deus. Eu tenho visto alguns irmãos, algumas pessoas, diante de rebeldias, diante de ideias, que têm chamado juízo para si. Verdadeiramente tem chamado juízo para si. Falando mal de pastores, falando mal de irmãos, achando que as ideias, as filosofias que ele criou na sua fortaleza mental, os seus teatrinhos, com as suas novelinhas, que ele está abafando. Enquanto isso está chamando juízo para si. Eu tive esse entendimento nesses dias, quando eu recebi um vídeo desses que eu falei para você. Eu vi um irmão entrar no seu Facebook, eu não tenho Facebook, eu fiquei sabendo através de uma outra pessoa, e desceu o pau nesse pastor. Eu não falei nada, eu fiquei quieto, eu não retribuí. Eu só disse para a pessoa que me mandou, falei, cuidado, não fique se alimentando, não fique olhando esse tipo de coisa. Cuidado para você, porque senão você vai ficar com raiz de amargura no seu coração, contra o irmão também. Mas esse irmão desceu a boca e chamou aquele outro pastor de idiota para baixo, por causa dessas filosofias, dessas guerrinhas. Depois de 4, 5 dias, eu recebi um vídeo desse pastor, que nem sabe que estavam falando dele, na Praça dos Três Poderes, de joelhos dobrados, clamando pelo sangue de Jesus sobre a nação. Clamando para que o Senhor visite a nossa nação. E no meu coração eu disse, me veio a palavra dizendo, cuidado, porque muitos estão chamando juízo para si, julgando outros. Que o nosso coração não esteja dessa forma, meus irmãos.
que nós verdadeiramente possamos nos voltar para a palavra, para a simplicidade de Jesus, sabendo que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta não é desse âmbito terreno, assim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, desse mundo que jaz no maligno. Eu quero que você feche seus olhos, que você curva sua cabeça. Eu vou convidar o pastor Ricardo a chegar, orar conosco. Nós vamos ter o nosso momento de Santa Ceia, que nós possamos já, através dessa palavra, nos preparar, que nós possamos nos alegrar, pedir perdão, orar, usar das nossas armas certas, nesse dia chamado hoje, nesse momento, em nome de Jesus.